Olá, mulheres maravilhosas! E vamos começar hoje mais um episódio de Mente Renovada, Mulher Transformada. E o episódio de hoje é sobre Esther. E antes de começarmos esse episódio, curta, compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas e que elas venham conhecer o meu conteúdo. A história de Esther começa com a queda de uma mulher, que é a rainha Vasti, que por desrespeito ao marido acabou sendo destituída do teu cargo de rainha. E Assuero, a partir disso, começa a escolher uma nova rainha, e Esther está entre elas. Esther é escolhida por Assuero. A Bíblia nos fala que Esther ganha a todos do palácio pelo seu jeito. E ao decorrer dessa história, nós vemos que acontece um ocorrido onde Amã, pelo teu ego, acaba querendo exterminar os judeus pelo simples fato de Mordecai não se curvar a ele. Mordecai era primo de Esther e foi ele que a criou, pois Esther era órfã e ele era o seu único membro da família. E quando Esther foi ao palácio para ser escolhida como rainha, Mordecai simplesmente a orientou e Esther seguiu todos os seus passos. Esther era conhecida como Hadassah, porém a partir do momento que ela entra no palácio, ela chama-se Esther. A história de Esther nos mostra que podemos tirar várias lições. A partir do momento que Amã começa a querer exterminar os judeus, Mordecai entra em desespero. E Esther, por ter profundo apreço pelo teu primo, além por ser a figura que a criou, ela tinha muito respeito. Então Esther diz a ele que era para ele e todos os judeus entrarem em jejum e oração por 3 dias. Naquela época, se uma mulher entrasse perante o rei sem ser chamada, ela era morta. Pois Esther, antes de tomar qualquer atitude, a Bíblia nos fala que ela foi primeiramente orar a Deus para receber as orientações corretas da qual ela tinha que fazer. E a partir disso nós podemos ver que Deus, ele tinha um propósito para a vida de Esther. Porque como sabemos, Assuero não escolheria Esther se soubesse a origem dela. Mas Deus é Deus das causas improváveis. O que aprendemos com tudo isso? No fim da história vemos que Esther, ela chega aonde ela precisava chegar. Ela consegue salvar o povo judeu. E por que isso aconteceu? Aí entra a lição de Esther. Porque Esther foi corajosa e temida. Na maioria das vezes, nós fazemos as coisas da forma como queremos, mesmo pedindo as orientações de Deus. Mas a diferença de Esther é que ela foi atrás da orientação de Deus e, além do mais, ela pediu para que todos os judeus e o primo também entrassem em acordo com ela e pediu oração e jejum. Muitas vezes nós paramos para orar a Deus, mas não seguimos as orientações de Deus. Porque nós estamos a todo momento deixando com que a carne domine e não que o Espírito Santo de Deus domine a nossa vida. Parece simples quando eu falo isso, mas não é. A história de Esther me ensinou tanto que eu gostaria de contar um relato sobre a minha vida. Quando eu comecei esse episódio de Mente Renovada e Mulher Transformada, eu passei vários dias à noite Deus falando comigo e queimando ao meu coração que eu deveria fazer episódios sobre mulheres da Bíblia. Até mesmo para encorajar mais mulheres e eu mesma a ser encorajada. Mas eu acabei fazendo só um episódio e depois disso vieram várias coisas ocorrendo. E eu comecei a me desanimar e muitas coisas começaram a virar situações para que acabasse que eu não gravasse. E é tão engraçado que quando Deus quer algo na nossa vida, Ele não permite que nada entre no caminho até que cumpramos o propósito que Ele nos designou. Eu tentei por várias vezes fazer alguns vídeos aleatórios, alguns reels que fosse sobre o assunto e que nem entrava no tema de mente renovada e mulher transformada. Mas Deus não permitiu, pois Ele permitiu que pessoas, que ministrações e que coisas ocorressem para Ele me dizer: Jéssica, continua fazendo a minha vontade. Por várias vezes pessoas me pararam para dizer o quanto eu estava ajudando elas, os vídeos estavam fazendo bem a elas. Só que a minha carne não deixava. Todos os dias estamos numa luta espiritual da qual precisamos vencer. Não é simples nem fácil. Porém, precisamos olhar para o exemplo de Esther e ser corajoso e destemido. Porque vai ter dias que não vamos estar com vontade de orar. Vai ter dias que não vamos estar com vontade de levantar da cama. Vai ter dias que vamos estar tristes porque estaremos passando por situações, mas nós sabemos que tudo isso vem para atrapalhar o nosso propósito com Deus. Por isso, eu falo para vocês, mulheres, sejamos corajosas e destemidas. Nós precisamos que todas as vezes que quisermos nos achegar a Deus em oração,
orientação que seja para seguir as orientações dele. Se você hoje está passando por um momento na sua vida difícil, lembre-se que Esther também passou. Que se ela não fosse chamada pelo rei, ou que se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia estar morta. Ela exaltou a Deus naquele momento. Porque quando nós lemos a história, quando Assuero a ouve e descobre que Amã quer matar todos os judeus, ele acaba se virando contra Amã e ouvindo a Esther. Ou seja, Esther estava totalmente sendo conduzida por Deus. Se ela não tivesse seguido as orientações de Deus, que foi usada por meio do seu primo Mordecai, se ela não tivesse tentado fazer as coisas da forma possível e antes de entrar nessa luta ter buscado as orientações de Deus, ela não estaria onde ela estava e onde ela conseguiu chegar. Não desanime. Não deixe que a sua vida diária, que as suas dificuldades te atrapalhem. Seja como Esther. Por mais que você saiba que tudo ali está para perder, que a qualquer momento tudo pode acabar, Deus, o Deus do improvável, pode mudar a sua vida. O Deus do improvável pode fazer com que o momento que você está deitado no chão, você esteja de pé. Você terá forças, você pode ter certeza, se você seguir de perto todas as orientações de Deus. Por isso, eu deixo essa mensagem para vocês hoje. Sejam fortes e corajosos. Não deixe que qualquer coisa seja motivo de vocês se afastarem de Deus. Sejam como Esther, que lutou mesmo sabendo que podia morrer. Porém, o medo da morte não deixou com que ela continuasse a fazer aquilo que era o propósito de Deus. E que assim seja também nas nossas vidas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.